anota aí agora quais são os 5 conteúdos que mais caíram na prova do Enem. Anota aí, tá? Olha só, notei aqui para vocês. Primeiro conteúdo que mais caiu na prova do Enem, transformação de medidas. Este é o primeiro conteúdo que mais caiu na prova do Enem. Eu vou falar dos 5 conteúdos e depois eu falo individualmente de cada um deles, como é que você estuda cada um deles, beleza? Então anota aí quais são os 5 conteúdos que mais caíram na tua prova, ou melhor, que mais caíram na prova do Enem. Os 5 conteúdos de matemática que mais caíram na prova do Enem. Transformação de medidas, grandezas proporcionais, função do primeiro grau, estatística e probabilidade, áreas e volumes. Mas, Eduardo, alguns desses não são mais de um conteúdo, não. Olha, lembra que a prova do Enem é uma prova pautada em competências e habilidades. Então, alguns desses conteúdos para o Enem é um único. Por exemplo, para o Enem, estatística e probabilidade é um conteúdo só, é a competência 7. Estatística e probabilidade. Você deve estudar isso nessa reta final. Você deve revisar estatística e probabilidade nessa reta final. Porque, olha só, nos últimos Enem, eu dei uma analisada aí nos últimos 10 anos das provas de matemática do Enem, e todo ano sem nenhuma exceção. Estatística e probabilidade aparecem entre 4 e 6 questões. Quando eu falo de estatística, gente, estou falando de médias, média aritmética e média ponderada, eu estou falando de moda, eu estou falando de mediana, probabilidade simples, análise e interpretação de gráficos em estatística, todo ano de 4 a 6 questões, todo ano. Não menos do que isso, mas já teve sim um ano que caiu 9 questões quando você juntava essa competência 7, estatística e probabilidade. Gente, quase sempre essas questões são questões simples. E lembra que a gente vem falando toda segunda-feira aqui, fazer as questões simples é ajustar a tua TRI. Fazer as questões simples é aumentar a tua nota. Por quê? Porque a TRI, que é o processo de correção da tua nota, leva em consideração 3 aspectos para dar a tua nota final. Claro, a TRI leva em consideração o número de acertos, claro, mas a TRI leva em consideração a relevância do item, a relevância da questão. Quando eu falo em relevância, gente, eu estou falando se a questão é fácil, é média ou difícil. E o terceiro tópico que o Enem leva em consideração, claro, é a coerência pedagógica. O que é a coerência pedagógica, Eduardo? É quantas questões fáceis você acerta, mais do que as médias e mais do que as difíceis. Gente, pensa direitinho, eu estou batendo nisso aqui toda segunda-feira. Fazer uma prova do Enem coerente é resolver primeiro as fáceis, depois as médias e depois as difíceis. E quando eu digo resolver primeiro, eu estou falando resolver mais questões fáceis do que difíceis, do que médias. Olha, tenho certeza absoluta que todos vocês que estão aqui comigo nesse momento, Henrique, Pami, Aline, tá? Lucrécia, tenho certeza absoluta que em algum momento vocês já conheceram algum aluno, tá? Que fez menos questões que você na prova do Enem. Claro, se vocês já fizeram a prova anterior, tá? Você certamente conhece algum aluno que fez menos questões, acertou menos que você e tirou uma nota maior. Como isso é possível na prova do Enem? Porque a prova dele teve maior coerência pedagógica do que a sua. E o que significa ter maior coerência pedagógica? Significa que ele fez mais questões fáceis que você. Lembra, o Enem não leva em consideração apenas o número de acertos. Isso influencia sim, mas não é apenas o número de acertos. É o número de acertos, tá? É a coerência pedagógica e a relevância dos itens, que na verdade o Enem chama de parâmetro. Então, olha só, a TRI, sua nota final do Enem, ela tem 3 tópicos, 3 parâmetros que são levados em consideração. O Enem vai analisar o número de acertos, o parâmetro da questão, se a questão é fácil, média ou difícil, e a tua coerência pedagógica. Então, estou repetindo, ter coerência pedagógica no Enem é acertar mais questões fáceis do que médias. Então, por isso, gente, que a nossa estratégia para subir a nota, lembra o que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Eu estou dando 3 estratégias para você aumentar a sua nota ainda nesse Enem. E a primeira estratégia que eu falei aqui para quem chegou agora foi revisar os conteúdos que mais caíram na prova do Enem. E não todo o programa. Não é revisar o que você mais sabe. Não é revisar aquilo que você não estudou. Não é revisar aquilo que você tem dificuldade. Esse é um grande erro, viu, gente?
Um grande erro nessa reta final é você querer estudar, ou melhor, revisar aquilo que você não aprendeu, ou aquilo que você tem mais dificuldade. Não é isso que você tem que fazer para aumentar a sua nota. Nesse momento você tem que revisar aquilo que mais cai. Não importa quanto você sabe disso, se muito ou pouco, mas você tem que revisar aquilo que mais cai. Essa é a primeira estratégia para aumentar a sua nota do Enem. Então eu te disse o quê? Procura professores e fontes confiáveis e pergunta, professor, quais são os conteúdos que mais caem na prova do Enem de física, de biologia, de química? E se o professor disser assim, cai tudo, ele está enganado, porque não cai todo o programa, não cai, ok?